Ditadura ou regime militar? Golpe ou revolução de 64? A Guerra Fria no Brasil culminou em uma interferência política das Forças Armadas para combater organizações de esquerda. E em meio às discussões políticas a respeito das interferências estadunidenses na América do Sul e da presença soviética em movimentos subversivos, fato é que o Brasil passou por profundas mudanças. O desenvolvimento industrial, que chegou a participar de mais de 30% do PIB, as grandes obras de infraestrutura, como a Transamazônica e a usina de Itaipu, além do contínuo êxodo rural e o fortalecimento dos veículos de comunicação em massa, em especial das emissoras de TV. Indiscutivelmente, o Brasil mudava. A luta contra a guerrilha suscitava críticas e elogios, e os militares, em sua singularidade desenvolvimentista, fugiram aos receituários de Washington, dando continuidade à série histórica iniciada em 1930. O forte nacionalismo foi o cargo-chefe da propaganda, e o Brasil era o país que ia para a frente. Mas os anos dourados do milagre econômico topariam com o fim do padrão ouro e a desestruturação dos mercados mundiais com a crise do petróleo, que culminam no desmantelamento da dívida brasileira, que poria abaixo a estabilidade dos governos militares. Os militares foram alçados ao poder após uma vasta propaganda denunciando o perigo de um suposto projeto comunista de João Goulart. Os principais entusiastas da tese eram liberais, que visavam a derrubada do governo para se prepararem para o pleito de 1965. No âmbito militar, logo após a derrubada de Goulart, houveram golpes internos, afastando a maior parte dos ideólogos ligados às ambições do complexo IPES-IBAD. Órgãos que serviam de instrumentalização da sociedade em torno do anticomunismo. Ao afastar os militares liberais, se resguardava a revolução da sujeição ao eleitoralismo e ao liberalismo pretendido pelos conspiradores americanistas. Castelo Branco fora feito o primeiro presidente do regime. Buscava orientar a intervenção ao retorno democrático. Estes eram os castelistas, ou Grupo de Sorbonne, nome oriundo devido à formação francesa do Marechal. Em oposição a Castelo Branco se encontravam os militares da linha dura, que acreditavam que enquanto não exterminassem a guerrilha e a influência externa subversiva no país, seria inviável o retorno à democracia. Estes militares preservavam tradições do período varguista e um pragmatismo em face do liberalismo do Grupo de Sorbonne. O general Golbery Couto e Silva era de linha moderada e teve ampla participação nos governos militares, ao mesmo passo que fortalecia a doutrina de segurança nacional, com o Serviço Nacional de Informações, órgão efetivo e cirúrgico para o combate às guerrilhas. Também defendia a estratégia da panela de pressão, que consistia em conceder liberdade social e acadêmica às esquerdas, conforme a guerrilha era suprimida, uma forma de garantir que a organização intelectual suprisse as necessidades políticas dos grupos esquerdistas sem que fossem cooptados à guerrilha, como uma válvula de escape. O objetivo de Golbery seria aniquilar os guerrilheiros, mas se mostrava indiferente quanto ao comunismo, permitindo a reorganização das esquerdas em âmbito cultural e acadêmico, dominando gradualmente os centros universitários, culturais e sindicais. Graças à panela de pressão, os marxistas tinham uma janela aberta para voltar à vida pública como mártires de uma luta pela democracia. Abandonavam a guerrilha em um mesmo período em que as esquerdas mundiais, desde 1968, já abandonavam suas prerrogativas originárias, para aderir então ao cosmopolitismo urbano, pautas como a agenda sexual, étnica, feminista e desconstrutivista, resultando na maculação cultural do Brasil, que a partir ainda dos anos 70 se reduziria apenas a um portfólio ideológico desta nova esquerda. O entreguerras e a crise de 29 lançaram o mundo, em especial as nações latino-americanas, a necessidade do desenvolvimento real. O alavancamento da indústria, em decorrência dos protecionismos levantados após a crise e a instabilidade do mercado internacional. Vargas levou à frente a política de substituição, criando as bases da industrialização brasileira, recorrendo o mínimo possível aos aportes estrangeiros, que por si já não se faziam presentes devido à ruína do modelo liberal internacional. Com a reestruturação ocidental após o fim da Segunda Guerra,
Era evidente o paradigma do desenvolvimento. A industrialização na era protecionista havia mudado drasticamente a vida nos países em desenvolvimento. Não seria possível obrigar as periferias a retroagirem ao status pré-industrial, sem que fosse um ato de flagrante imperialismo. É então admitida a tese da industrialização como fundamento do desenvolvimento, mas que agora o Ocidente ajudaria as periferias a se industrializar, com as suas indústrias e capital, impedindo a formação de economias nacionais autônomas. Na redemocratização de 45, viriam os capitais estrangeiros. Organizações partidárias, estudantis e midiáticas passariam a contar com o financiamento externo. Juscelino Kubitschek seria o grande modernizador, atraindo as multinacionais para o Brasil com grandes obras de infraestrutura e concedendo isenções fiscais e estímulos, e por sua vez, as multinacionais instalaram suas filiais no Brasil, tendo como contrapartida a retenção das divisas criadas, os cargos técnicos, os segredos de indústrias e as 1000 formas de contravenções tributárias. Todo este mar de dinheiro iria ser destinado diretamente à sua matriz. Suas filiais seriam como os tentáculos de um polvo, que sugam nas periferias e mandam para suas metrópoles. Sendo assim, o grosso do capital produzido não ficaria no país. Tal política não respeitava o preceito basilar do desenvolvimento, a escalada financeira e tecnológica sendo feita por nacionais, bancos nacionais, industriais nacionais. JK assumiu dívidas colossais com o capital estrangeiro para realizar tal modernização e trouxe as indústrias ocidentais para roubar o mercado nacional. Seria o endividamento em troca de trabalhos operários nas indústrias, para alicerçar a urbanização. O brasileiro ficava espantado com o êxodo rural propiciado pelos novos empregos nas cidades. O Brasil ganhava uma nova face, mas de forma não sustentável. Sem um acúmulo tecnológico, sem nacionais, com as divisas de toda essa riqueza industrial criada sendo transladada pelo Atlântico, o que no longo prazo sobrava ao Brasil era apenas a dívida pública. Os militares, quando assumiram o governo, não mudaram tal dinâmica. Pelo contrário, reformularam o Banco Central e facilitaram a ação pública em benefício das multinacionais. Apesar da preocupação de criarem empresas brasileiras como as gigantes Ingesa, Embraer, Avibras, uma indústria de informática e outras em setores de emprego de tecnologia, fato é que eles tentaram desenvolver o mercado brasileiro sem romper com a colonização do capital estrangeiro, resultando em medidas protecionistas extravagantes e, mesmo assim, não combatendo o domínio predatório das multinacionais. A perspectiva de desenvolver o país com capital estrangeiro também não havia sido combatida, resultando na desestruturação da dívida no decorrer da década de 70, com a crise do petróleo, fato que seria o próprio estopim para o descrédito do regime. Em suma, mesmo com o milagre econômico produzido pela pujança da indústria e com o notável desenvolvimento tecnológico do país, o não rompimento com o capital estrangeiro estrangulou a economia nacional. Quando veio o fim do padrão ouro, com as taxas de juros subindo às alturas em comparação com a média histórica de então, o desenvolvimento dependente ruiu a governança militar. Aí novamente se fazia a velha máxima da história: capital se faz em casa, desenvolvimento se faz com soberania. Desde os primeiros dias do regime, havia um consenso sobre o caráter provisório da intervenção. Tanto o Sorbonne quanto a linha dura apregoavam que se tratava de uma ação saneadora, e uma vez afastada a ameaça subversiva, o país voltaria à normalidade democrática. Sendo assim, nem mesmo aqueles que encaravam o 31 de março como uma revolução não trataram de desenvolver um novo regime, um novo sistema institucional capaz de harmonizar os problemas socioeconômicos do período. Era apenas um ato cirúrgico para o restabelecimento da ordem anterior. Em 1937, quando é proclamado o Estado Novo, os militares alçam Getúlio Vargas ao posto de chefe nacional do regime, sob a perspectiva de consolidar uma ordem em oposição à democracia liberal e os preceitos da Constituição de 1934. O intuito era a fundação de um novo regime, mais adequado ao Brasil, sendo substituído o atomismo liberal pela representação corporativa, isso é, mediante ao trabalho. A estrutura do poder não girava em torno de preceitos cosmopolitas a partir do individualismo, mas de necessidades de um Estado orgânico
chefiado por um César e aparado por um grupo de notáveis, fosse em matéria técnica como em matéria social. O regime militar foi um estado de exceção prolongado. Ao não romper com os ditames democráticos e formalizar seu poder, não criava meios para combater a propaganda contrária às suas ações, pois por não romper com os ditames da democracia liberal, também não poderia cessar suas oposições. Estava em flagrante contradição ao preservar um regime político que não era de sua natureza, o deixando sistematicamente em constrangimento institucional, facilitando o desgaste do regime. Os alicerces do regime militar se encontravam nos motes nacionalistas: a união nacional, a industrialização, o desenvolvimento econômico, a ocupação do território. Caso a intervenção tivesse sido de fato uma revolução, haja vista tais valores serem opostos à demagogia anárquica da democracia liberal, era necessário reabilitar as tradições nacionais da autoridade, oriundas dos tempos do Império e do Estado Novo, reorganizar a estrutura sindical de forma corporativa e remodelar o modelo de representação social. Em suma, os objetivos e valores do regime militar casariam de forma muito mais congruente com a tradição autoritária brasileira do que com a patologia democrática imposta após 45. A tentativa de sinalizar virtudes com a preservação de um parlamento, de eleições municipais e estaduais, apontavam muito mais a uma tentativa picareta de simular algo que não existia do que de fato alguma altivez do regime. Os militares, ao não romperem com as imposições de regime do Ocidente, ao invés de aceitarem a natureza social do povo brasileiro, acabaram por criar a cobra que os alijaria do poder 2 décadas à frente. It's all over, but the cry, and I can't get over crying over you. It's all over, but the crying, and nobody's crying but me.